Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E nesta manhã eu queria partilhar convosco um pensamento que nos fala de oportunidade. Normalmente, quando ouvimos alguém falar, depois de ter passado por uma má experiência, por um problema de saúde grave e que passa por ele, normalmente as pessoas dizem que lhe foi dada uma segunda oportunidade. E, de facto, há alguns que têm uma segunda oportunidade e há outros que têm unicamente uma oportunidade. Todos nós estamos aqui, não sabemos o que é que nos vai acontecer daqui a pouco, não é amanhã, é daqui a pouco, não sabemos. Não sabemos se teremos mais oportunidade de estarmos juntos. Não sabemos se temos uma nova oportunidade para ouvirmos a palavra de Deus. Por isso é que a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque hoje, o que importa é o hoje. Não é o logo, nem o amanhã. E como há o ditado popular que diz: não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Se hoje podes fazer, então faz. Porque amanhã, ou logo, não sabes se de facto estarás. E há pessoas que realmente a morte chega-lhes de uma forma fulminante. Há alguns, como se chama dizer, nem sabem do que morreram. É tão rápido que chega. Por isso, o que importa é que cada um, e eu espero que cada um de nós que está aqui sentado nesta sala, esteja preparado para se encontrar com Deus. Eu falo por mim. Eu estou preparado para me encontrar com Deus. Se o Senhor me chamar agora à sua presença, eu sei que vou estar para sempre na sua presença. E sei isso, não porque sou melhor do que vocês, não por qualquer outra razão, porque um dia aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. E quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Por isso, a preparação que cada um precisa de facto de ter é crer no Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eu queria falar-vos acerca de dois homens em que um teve uma segunda oportunidade e o outro só teve uma oportunidade. No livro de Daniel, no capítulo 4, nós temos um homem que eu várias vezes tenho falado já acerca dele, de Nabucodonosor, o rei da Babilónia. Este homem, Nabucodonosor, rei poderoso, ele invadiu Jerusalém, destruiu grande parte de Jerusalém, levou cativo para a Babilónia alguns judeus, e entre eles Daniel e os seus 3 amigos. E aqui neste capítulo 4, é um capítulo em que Nabucodonosor, ele dá testemunho. É ele que está a relatar aquilo que lhe aconteceu. Ele está a dar testemunho de algo que aconteceu na sua vida. Ele diz, no versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Pareceu-me bem falar acerca daquilo que Deus tem feito comigo. Pareceu-lhe bem. Ele vai dar testemunho, ele vai falar de algo que aconteceu na vida dele. E dar testemunho é isso mesmo.
é falar daquilo que nos acontece, é falar da nossa experiência, neste caso, com Deus. Falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Irmãos, a Nabucodonosor pareceu-lhe bem, e a cada um de nós. Não nos parece bem dar testemunho da nossa fé? Não nos parece bem dar testemunho de Deus? Não nos parece bem dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida? Não nos parece bem, não é importante falarmos acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo que Ele realizou na cruz do Calvário? Parece-nos bem ou não? Permita ao Senhor que sim. Mas Nabucodonosor, ele vai falar acerca do sonho que ele teve. Sonho esse que fala de uma árvore poderosíssima, portentosa, uma árvore enorme, uma árvore onde muitos encontravam abrigo, onde muitos encontravam alimento, uma árvore de facto grandiosa. A questão é que, em determinada altura, essa árvore era cortada. A árvore foi cortada. Ela não foi arrancada. Ela foi cortada. E Nabucodonosor, mais uma vez, ele não sabe qual é o significado daquele sonho. E mais uma vez, Daniel lhe vai explicar o que significa aquele sonho. Quantas pessoas nós encontramos e que dizem: eu não entendo as coisas. Eu gostava de entender acerca de Deus, mas não entendo. Há muita gente que quer saber, porque não entende. E cada vez entende menos. E sabem porquê? Porque a confusão é muito grande. A confusão religiosa é muito grande. E as pessoas estão cada vez mais confundidas, mais baralhadas. E por isso requer-se que cada um de nós, como salvos pela graça de Deus, cada um de nós como filhos de Deus, cada um de nós que deve conhecer cada vez mais da palavra de Deus, para poder esclarecer aqueles que não sabem. Podemos esclarecer, podemos mostrar, podemos apresentar a palavra de Deus, podemos falar acerca de Deus. Nabucodonosor não entendia. Então, Daniel explicou-lhe e disse-lhe que aquela árvore era ele. Era ele mesmo, Nabucodonosor. Era ele que realmente tinha atingido uma dimensão tremenda. Era um rei poderosíssimo. Tinha um império tremendo. E tinha vários problemas, como é evidente. Mas sofria daquilo que facilmente nós sofremos, que é o orgulho e a vaidade. São dois problemas que facilmente nós temos. Ficamos orgulhosos, inchados, vaidosos daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Ficamos cheios de nós. E era isso que Nabucodonosor estava. Estava cheio dele. Estava cheio de toda a sua grandeza. Como que dizendo: eu não preciso de Deus para nada. Olhem para o meu império. Olhem para aquilo que eu conquistei. Como eu sou grande. Como eu sou poderoso. E então ele teve que ouvir da boca de Daniel aquilo que ele precisava de ouvir. Daniel, não é a única vez que Daniel esclarece Nabucodonosor, e mais no capítulo 5 vamos novamente encontrar Daniel a esclarecer uma outra situação, mas Daniel sempre foi fiel à palavra de Deus. Sempre transmitiu, fosse quem fosse, com fidelidade, a palavra que recebeu do Senhor. Daniel no palácio era um escravo, era um servo. E ele ter a ousadia de dizer ao rei
coisas que ele não gostava de ouvir, ele estava em risco, a sua própria vida. Mas ele nunca deixou de dizer o que tinha que ser dito. Ele nunca deixou de dizer aos reis o que eles precisavam de ouvir. À sua volta, os reis tinham muita gente que os paparicava, que lhes diziam aquilo que eles gostavam de ouvir. Isso era toda a gente, como acontece hoje em dia com muita gente que quer subir nas graças de alguém, então tudo aquilo que aquela pessoa faz é bom, é perfeito, é tudo mais. Não. O que é importante é nós dizermos aquilo que as pessoas precisam de ouvir, sejam elas qual forem, sejam elas quem forem. O que é importante é isso. E Daniel foi fiel à palavra de Deus. Então, diz o versículo 20, a árvore que viste que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, e em que para todos havia um mantimento debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste, te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, o teu domínio até à extremidade da terra. És tu. Mas depois, o versículo 24 diz, esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o Rei meu Senhor. Serás tirado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, te farão comer erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Portanto, Daniel disse, tu és esta árvore. Esta árvore vai ser cortada. Tu vais-te tornar como um animal. Vais tornar-te como um animal. Vais viver durante 7 anos. Vais viver como um animal. Vais viver no meio dos animais. Vais-te comportar como um animal. Vais comer erva do campo. Para quê? Para seres humilhado. Tu não te queres humilhar perante Deus, mas vais-te humilhar perante os homens. Vais ser humilhado perante os homens. Então, Daniel, ele diz no versículo 27, portanto, ó Rei, aceita o meu conselho. Ele dá um conselho a Nabucodonosor. Era o que ele podia fazer, era dar-lhe um conselho. É aquilo que nós podemos fazer perante toda a gente, é dar-lhes um conselho, é aconselhar. É isso que nós devemos fazer, aconselhar as pessoas, aconselhá-las a fazer o que elas precisam de fazer. Então ele disse-lhe, portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Esta situação, esta humilhação pela qual irás passar, podes não passar, se tomares a atitude certa, que é humilhar-te perante Deus. Humilhar-te perante Deus. E é isso que nós precisamos de fazer. Humilharmos perante o Senhor, reconhecermos quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Humilharmos-nos perante Ele. Reconhecermos o nosso pecado. Reconhecermos a nossa maldade. E reconhecermos quem Deus é. Reconhecermos quem Deus é. E se nós fizéssemos isso, mesmo nós como crentes, irmãos, evitaríamos tantos problemas.
se reconhecêssemos Deus na nossa vida, a grandeza de Deus na nossa vida, o poder de Deus na nossa vida, se nos humilhássemos mais na presença do Senhor, perante o Senhor, certamente muitas coisas seriam realmente evitadas. E Daniel aconselhou Nabucodonosor: humilha-te, humilha-te, para que não passes por esta humilhação. Mas o homem é assim. Diz o versículo 29, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Um ano depois, Nabucodonosor não resistiu à tentação de se exaltar, de facto manifestar toda a sua grandeza. Estava cheio de ele. Então, diz o versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus é fiel à sua palavra. Deus, aquilo que diz, Ele cumpre. Quando Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, é verdade mesmo. Quando eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, eu estou salvo, mas estou mesmo. Não é talvez esteja, não é talvez venha a estar, é estou salvo. Porque estou lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor diz, quem não crer está condenado mesmo. O seu fim será o inferno. Será uma eternidade longe de Deus, separado de Deus. Portanto, Deus é fiel à sua palavra. E chegou o tempo determinado, quando Nabucodonosor, não resistindo à sua vaidade, ao seu orgulho, preferiu as palavras que não devia ter, ele foi humilhado. Durante 7 anos, Nabucodonosor viveu como um animal. Depois leiam todo o trecho, mas comeu a erva do campo como um animal, como um boi. Viveu juntamente com os outros animais. Já imaginaram esta humilhação? Nós não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Estamos a falar do rei da Babilônia, do rei todo-poderoso. Mas Deus humilha todos, não há exceção. Deus trata todos da mesma forma, sejam pobres, sejam remediados, sejam ricos. Para Deus são todos iguais. E Nabucodonosor foi humilhado, mas Deus deu-lhe uma segunda oportunidade. Então, nós lemos que, diz o versículo 36, e no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães, e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor, ele voltou a ser o homem que era. Ele voltou a ser o rei. Ele voltou, mas ele não voltou o mesmo homem. Ele já não voltou o mesmo homem. Porque vejam agora, ele dá glória a Deus. Como eu disse no princípio, este capítulo 4 é um capítulo de testemunho. É a última vez que nós ouvimos falar de Nabucodonosor. Eu não sei quanto tempo mais Nabucodonosor viveu, mas uma coisa eu sei, ele não foi o mesmo homem. Ele passou a dar testemunho,
ele passou a glorificar o nome de Deus. Ele passou a reconhecer quem Deus era. Portanto, este homem passou por esta experiência. Deus voltou a dar-lhe uma segunda oportunidade. Ele aproveitou essa oportunidade e tornou-se um novo homem. Um homem que, de facto, de uma relação diferente com Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo quem Deus era e reconhecendo que ele era o que era pela graça de Deus. Não pela sua força, não pelo seu poder, mas unicamente pela graça de Deus. E reconheceu que Deus é o Deus de verdade, porque diz ele que todas as suas obras são verdade. Portanto, ele teve uma segunda oportunidade e aproveitou-a. Infelizmente, por um lado, muitos há que têm uma segunda oportunidade, mas voltam a desperdiçá-la. Voltam a desperdiçá-la. Passam por uma má experiência. Naquela má experiência, naqueles momentos, quantos há que fazem promessas a Deus? Quantos? Quantos é que há que no meio da aflição, no meio da angústia, de uma doença grave, no meio dos problemas, buscam a tudo, buscam até a Deus. E depois de resolvido o problema, voltam a esquecer-se de Deus. Deus dá-lhe uma segunda oportunidade e a desperdiçam, porque voltam a desprezar a Deus. Cometem a loucura de desprezar de facto a Deus. Eu espero, a minha oração é para que todos nós aqui não desperdiçamos a oportunidade que o Senhor nos dá, mas que hoje mesmo, cada um de nós saia deste lugar reconciliado com Deus, se alguém ainda não está. Saia deste lugar reconciliado com Deus no lugar certo da sua vida, na sua relação com Deus. No capítulo 5 temos um outro homem. Esse homem é Belsazar. Belsazar pode parecer que às vezes a linguagem parece que Belsazar era filho de Nabucodonosor, mas não. Belsazar era filho de Nabonino, filho sim de Nabucodonosor. E por aquilo que os entendidos, os historiadores, aquilo que eles dizem é que seria um reino partilhado. Ou seja, Nabonino, ele passava muito tempo nas conquistas. E então era o seu filho, Belsazar, que na sua ausência ficava a reinar. E então terá sido nesse período de ausência, segundo alguns dizem que ele terá andado cerca de 10 anos pela Pérsia, salvo erro, em conquistas, e o seu filho ficava no seu lugar a reinar. E numa dessas alturas, então nós lemos que este rei, diz, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ele deu um grande banquete, 1000 pessoas, uma sala. Isto nos fala daquela mentalidade e daquele pensamento que existe, comamos e bebamos que amanhã morremos. Não importa, o que é importante, quantas vezes não ouvimos já, a gente está aqui, o que importa é comer e beber, logo a seguir a gente vai para o buraco. Esta é a conversa de muita gente. E o que importa é isso, é comer e beber, é festa. O resto não interessa para nada. À semelhança daquele homem rico que nós temos naquela parábola, em que a seara deu muito mais, ele já tinha celeiros cheios, e o que é que ele pensou? Vou derribar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, vou enchê-los, e então, alma, tens muitos bens, come, bebe, folga, tens muitos bens em tesouro. E naquela hora ele ouviu uma voz que lhe disse o quê? Louco. Louco.
esta noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Aos olhos do mundo, este homem era um grande empreendedor, não é? Era um grande empresário. Aos olhos de Deus, é louco. E é louco todo aquele que unicamente pensa em grandeza. É louco todo aquele que unicamente pensa em comer e beber e ter e riquezas. É louco. É loucura. Porque, como disse o Senhor, hoje pedirão a tua alma, e o que tens, para que é que serve? O que importa, irmãos, e acima de tudo, amigos, o que importa é a relação com Deus. Isso é que é o mais importante, na qual nós, como crentes, devemos investir cada vez mais, e todo aquele que ainda não creu, possa hoje crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Porque é aí, isso é que é importante, porque a vida eterna, a salvação eterna, essa ninguém nos vai tirar. As riquezas deste mundo, ou nós as deixamos, ou elas nos deixam. Ou nós as deixamos quando partimos, ou elas nos deixam porque às vezes gastamos e perdemos tudo. Portanto, agora, a nossa relação com Deus, ela é eterna. E não há nada, nem ninguém, que nos arrebatará das mãos do Senhor. Nada nem ninguém. Portanto, é na relação com Deus que nós devemos investir. É na relação com Deus que nós nos devemos, de facto, preocupar. E, portanto, este homem revela que a única coisa que está preocupado é em comer, em beber, em folgar, em festa. Não se preocupa com mais nada. E isso é o que se passa realmente neste mundo, nesta sociedade. É a grande preocupação das pessoas. É festa. É comer e beber e nada mais do que isso. E mais grave ainda, este homem revelou um grande desprezo por Deus. Porque, lemos a seguir, havendo Beltesazar, versículo 2, provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Portanto, este homem, ele revelou um grande desprezo por Deus. Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele trouxe do templo estes utensílios que eram usados no templo, nas cerimónias. Eram usadas para o serviço de Deus. Estes utensílios eram usados no templo ao serviço de Deus. E então este homem mandou trazer os copos e tudo o que tinha sido levado e deu louvores aos deuses. Com estes objetos que pertenciam a Deus, ele elevou aos deuses que nós aqui temos que... Isto é uma blasfémia tremenda. Ele revelou uma tremenda desrespeito por Deus. E, irmãos e amigos, quem brinca com Deus não se sai bem. Quem brinca com Deus não se sai bem. Por isso, que o Senhor nos ajude a percebermos isso. Não brinquemos com Deus. Estes objetos eram propriedade de Deus. E o que é de Deus, não é de mais ninguém. Aqueles objetos eram usados ao serviço de Deus. Eu fui comprado por bom preço. Esse preço foi o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu sou dele e sou totalmente dele. Quando deixo que a minha vida seja usada para outras coisas que nada têm a ver com Deus, eu estou a brincar com coisas sérias. Porque eu sou de Deus, eu sou propriedade de Deus, para ser usado por Deus
e para Deus. Para mais ninguém e mais nada. Por isso, irmãos, tenhamos cuidado da forma como estamos a usar o que pertence a Deus. Nós somos do Senhor e somos dele totalmente. Então, quando a Belsazar estava em toda esta euforia, eu imagino a loucura que havia naquela sala da blasfémia ao nome de Deus, quando ele estava fazendo isso, na mesma hora, diz o versículo 5, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estocada da parede do palácio, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Apareceu uma mão. Isto eu não consigo entender. É Deus, não é? Isto é obra de Deus. A palavra de Deus diz-me que uma mão apareceu a escrever na parede. Eu creio. É Deus que o diz. Porque a Deus nada é impossível. Para Deus só é impossível uma coisa, pecar. O resto, tudo é possível a Deus. Como há tempos nós falávamos, hoje fala-se muito na inteligência artificial, e fica tudo fascinado com aquilo que a inteligência artificial é capaz de fazer, com as coisas, com a parte da robótica, o que o homem é capaz de fazer. Algum homem é capaz de fazer isto? Pôr uma mão a escrever ali na parede? Uma mão, sem corpo, a escrever na parede. De facto, isto é fascinante. E Deus deve nos fascinar, irmãos. Nada se compara ao nosso Deus. O homem é capaz de fazer coisas incríveis, é verdade, porque Deus lhe tem dado inteligência e capacidade para o fazer. Mas agora o nosso Deus, Ele pode fazer coisas, enfim, que a nossa mente não consegue entender. E isto é uma delas. E quando o rei viu aquela mão, diz a palavra de Deus que, versículo 6, então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam no outro. Vejam o medo, o horror, o terror com que este homem ficou. Acabou a festa, acabou toda aquela exaltação, acabou tudo. O medo tomou conta dele. Os joelhos batiam no outro. Portanto, podemos imaginar o medo, o pavor em que aquele homem se encontrava. E é assim. Muitos blasfemam de Deus, não querem saber de Deus, mas depois, quando estão aflitos, aí é que é o problema. Quando se deparam perante a morte, que diz a palavra de Deus que é o rei dos terrores, aí é que vem o problema. Mas, irmãos, eu, pela graça de Deus, e cada um fala de si, não tenho medo da morte. A morte, quando ela chegar, eu estou pronto. A morte vai fazer um favor, porque me vai transportar à presença do meu Deus. Mas quando eu não tenho certeza de nada, quando eu, de facto, não sei o que se passa para além da morte, então eu tenho medo, fico com medo. Este homem estava cheio de medo. E tinha razões para estar com medo. Porque estava a brincar com coisas muito sérias. Então, mais uma vez, Daniel foi chamado à presença do rei para explicar, para decifrar o que é que estava escrito na parede. E o que estava escrito na parede diz, versículo 25, versículo 24, então dele foi enviada aquela mão da parte, aquela parte da mão, escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mené, Mené, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perés, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Portanto, a razão, o que estava ali escrito é: o teu reino terminou. E mais, depois, e Daniel diz-lhe, versículo 22, Daniel
a partir do versículo 20, ele começa-lhe a falar com Beltesazar, a explicar-lhe, a relembrar o que tinha acontecido com Nabucodonosor, seu avô. E diz-lhe, o teu avô passou por uma experiência destas. Ele também, em determinada altura, se exaltou e Deus o humilhou. E mais, e tu, versículo 22, e tu, seu filho Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isto. E levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, os teus grandes e as tuas mulheres. Portanto, tu sabias o que aconteceu com o teu avô Nabucodonosor. O que lhe aconteceu. Mas não quiseste saber nada disso. Não sei como é que ele soube. Possivelmente terá sido até o próprio avô que testemunhou a ele o que é que lhe tinha acontecido. Mas não quis saber. Então, o que é que aconteceu? Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Não teve segunda oportunidade. Foi morto. Morreu. Uns têm uma segunda oportunidade, outros não têm. Nenhum de nós sabe se vai ou não ter nova oportunidade. Por isso a mensagem hoje é: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que cada um de nós esteja preparado para se encontrar com Deus. E é somente através do Senhor Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Somente através de Jesus o homem está preparado para se encontrar com Deus. Nenhum de nós sabe quanto tempo mais vai viver. Por isso, agora, hoje, não há nada mais urgente do que a salvação da alma. Por isso, te digo mais uma vez, hoje, agora, aí sentado no banco, faz a oração que deves fazer, reconhecendo o teu pecado, reconhecendo que como pecador mereces ser castigado, mas reconhecendo e dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito e reconheço como meu único e verdadeiro Salvador. Foste tu que pagaste o preço pela minha salvação. Eu creio em ti. Se o fizeres hoje mesmo, estás preparado para te encontrar com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.